E aí, meus amigos que estão estudando para a SpaceX, vamos ver agora um assunto muito importante de Física 1, que cai bastante questão sobre isso, que são os gráficos do movimento uniformemente variado. Preparado, Selva? Vamos lá! Agora a gente vai falar sobre os gráficos e principalmente o gráfico de posição e tempo no movimento uniformemente variado. Então vamos ver aqui numa situação real. Aqui a gente montou já o nosso gráfico, né, com o eixo X representando o tempo, o eixo Y representando a posição que o corpo vai estar. E repara que isso aqui é um move, é um movimento uniformemente variado, porque a cada segundo que passa, a posição vai aumentando cada vez mais. Né? No movimento uniforme, isso aqui cresceria uniformemente. Né? Seria de 1 para 4, de 4 para 7, então cresceria de 3 em 3. Como aqui é um move, um movimento que tem aceleração, a velocidade vai aumentando, essa distância vai se tornando cada vez maior. Tudo bem? Então vou usar agora pares ordenados para poder representar isso dentro do gráfico. Então vamos começar com o primeiro par, que seria tempo 1, posição 1. Então vamos fazer isso. Ó, tempo 1, faço aqui uma linha pontilhada para cima e faço agora uma linha pontilhada aqui no 1, que é a posição que ele está, até essas linhas se encontrarem. Então aqui eu tenho o primeiro ponto representado. Agora vamos representar o segundo ponto. Tempo 2, posição 4. Então, tempo 2 e posição 4. Tá aqui, ó. Tempo 2, posição 4, bolinha. E agora o terceiro, tempo 3, posição 9. Então, tempo 3, posição 9, marcamos a bolinha. Agora, tem uma coisa curiosa. Né? Se você lembra lá do mu, do movimento uniforme, um gráfico de posição e tempo era uma reta inclinada para cima. Só que se você tentar fazer uma reta aqui, você não vai conseguir, porque aqui não é uma reta. Quando você juntar esses pontinhos, você vai ver que isso aqui forma uma curva. E faz sentido, porque essa equação aqui do sorvetão, que rege o movimento uniformemente variado, é uma equação do segundo grau. E toda equação do segundo grau, você já deve ter visto isso na matemática, o gráfico é uma curva. Ok? Então, por isso que deu uma curva, como a gente viu aqui. Agora, duas coisas muito importantes que você vê dentro dos exercícios. Quando você vê um gráfico de espaço e tempo e a parábola está nesse formato aqui, ó, como a gente diz, com a boca virada para cima, significa que a aceleração é positiva. Os físicos costumam até brincar que se a gente fizer um olhinho aqui, ó, tem um sorriso, né? Aqui um sorriso, então a aceleração ela é positiva. Agora, se a parábola estiver virada para baixo, como aqui, por exemplo, significa que a aceleração ela vai ser negativa. Então, os físicos também brincam. A gente consegue, se a gente fizer um olhinho aqui, tá triste, ó. Então, tá triste porque a aceleração ela é negativa, tá? Então, essas são as duas formas de você ter, né, e observar, né, pelo formato da parábola se a aceleração é positiva ou negativa. E uma coisa importante que você usa também bastante nos exercícios é esse ponto aqui, que é o chamado vértice da parábola. No vértice da parábola significa que o corpo parou, ou seja, a velocidade dele passa a ser zero nesse ponto, ok? Então, se ele estiver andando para a direita, ele vai ter que parar, então velocidade zero, para depois voltar para a esquerda. Ok? Então, isso que significa esse ponto, esse vértice da parábola, muito importante. Aqui, a velocidade vai ser nula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado. A gente sabe que no move, a velocidade vai mudar. E se você olhar para a tabelinha, você vê que a cada 2 segundos, a velocidade está crescendo de 4 metros por segundo. Então, isso aqui é um movimento uniforme, porque essa velocidade está crescendo no mesmo padrão, no mesmo intervalo de tempo, ela cresce a mesma coisa. Então, vamos fazer o quê? Vamos montar esse gráfico, né? Então, pegando aquilo para ordenado, tempo 2, velocidade 4, vamos montar aqui, ó, tempo 2, velocidade 4, a gente marca primeiro ponto. Agora, tempo 4, velocidade 8, a gente marca o segundo ponto. Terceiro ponto, 6 de tempo e 12 de velocidade. E aí você vê que quando eu juntar, né, esses pontos, eu formo uma reta inclinada para cima. Então, uma reta inclinada para cima
de um gráfico de velocidade e tempo no Move diz para mim que essa aceleração ela vai ser positiva. Tudo bem? Bom, e aí, para a gente fechar, a gente tem, se esse gráfico tiver uma reta inclinada para cima, como eu acabei de falar, significa que a aceleração ela é positiva. E se a reta tiver inclinada para baixo, significa que a aceleração ela vai ser negativa. Agora vamos falar sobre a aceleração, o gráfico da aceleração e do tempo no movimento uniformemente variado. Bom, se o movimento é uniformemente variado, significa o quê? Primeiro, que a velocidade muda, e se a velocidade muda, eu tenho aceleração. Então, agora, ao contrário do mu, onde a aceleração era zero, agora no move, a aceleração ela vai existir, vai ser diferente de zero, porém, ela pode ser positiva ou negativa. O único detalhe é que essa aceleração ela não pode mudar, ela precisa ser constante. Então, se você observar a tabelinha, você vê que no tempo 2, no tempo 4 e no tempo 6, a aceleração permaneceu constante no valor de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, construindo esse gráfico, colocando aqui os pontos, então, tempo 2, aceleração 8, tempo 4, aceleração 8 e tempo 6, aceleração 8. Você repara que esses pontos eles ficam na mesma linha horizontal. Quando eu ligar esses pontos, eu vou formar uma reta deitada, tá? E claro, como esse valor é positivo, então, obviamente, a minha aceleração é positiva, ok? E eu não posso esquecer dessa propriedade, não é tão comum aparecer isso que nem aparecia no gráfico de VT. Lembra que no gráfico de velocidade e tempo, se eu tirar a área da figura, eu determino a distância que o corpo percorreu. Isso aparece muito nos exercícios. Já essa propriedade não aparece tanto, mas pode aparecer. Se eu tiver um gráfico de aceleração e tempo e tirar a área da figura que compreende desde a reta até o eixo do X, eu vou determinar quanto variou a velocidade do corpo, ok? Bom, e aí para fechar, claro, se eu tiver um gráfico assim, repare que essa reta ela está posicionada acima do zero, então aqui significa claramente que a aceleração é positiva, e se eu tiver uma reta, por exemplo, aqui, representada abaixo do zero, significa que minha aceleração ela vai ser negativa.